Nossas saudações a todos que nos acompanham e participam conosco através da TV SEAC e redes sociais. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Que a paz esteja com todos nós. Estamos aqui em nome do Grupo Aulas da Vida com o objetivo do estudo do tema Aborto na Visão Espírita. Isso sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos são fornecidos pela doutrina espírita. Hoje, então, abordaremos um tema delicado, mas que precisa ser encarado de frente: o aborto. A visão das liberdades individuais constituídas a partir da Revolução Francesa ganhou o mundo e inúmeros avanços sociais foram conquistados em função disso. Porém, a visão materialista do ser humano, ignorando a pré-existência do espírito antes do seu nascimento, gerou um erro de cálculo grosseiro. Ao abortar um bebê em gestação, estamos interferindo na programação reencarnatória de um humano, um ser em criação, um ser que retorna ao mundo material. Além de diretamente estarmos contra as leis divinas. Sobre o aborto, é importante nós lembrarmos tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina, porque bem sabemos que a maioria das pessoas não tem conhecimento das diretrizes espíritas, não tem conhecimento que somos espíritos imortais e, portanto, podem por muitas vezes serem a favor do aborto sem saber as implicações espirituais graves que isso acarretaria. O Espiritismo é frontalmente contra o aborto. O aborto é um grande equívoco das leis da vida. Isso se dá porque, segundo o Espiritismo, o espírito do reencarnante se liga ao embrião no momento da concepção. Qualquer interrupção a partir deste momento é aborto. Trata-se de uma desencarnação, de uma interrupção de um processo que já está programado nas leis da vida. Diferente da visão materialista, que acha que somente há um grupo de células em multiplicação e que ainda não existe a vida. Mas, para o Espiritismo, através das experiências, através das comunicações mediúnicas, nós sabemos que o espírito já está ligado ao óvulo fecundado e ele já está em processo de desenvolvimento. O espírito está ali, ligado à matéria e presidindo com a sua influência vibratória todo o processo. O feto tem vida, o feto sofre, o feto pensa. Você gostaria que seu corpo fosse cortado em pedaços e aspirado? Considerando essa ligação com o óvulo fecundado, o espírito está entranhado, ele está ligado célula a célula. O aborto, então, é um ato indevido, porque está tentando expulsar do útero uma vida em formação. É um ato indevido, porque vai ter consequências muito graves, não apenas para o espírito reencarnante, que também sofre, mas vai ter consequências muito graves para aqueles que provocam o aborto. A mãe que consente, a gestante que consente que isso seja realizado, até mesmo quem provoca o aborto. A todos estão envolvidos. A pergunta de Kardec a esse respeito, a 358 do Livro dos Espíritos, assinala que é crime, é uma agressão contra a vida, o aborto.
Nós não podemos tirar dos outros aquilo que a gente não pode devolver. Também está envolvida uma questão de ética. Não podemos devolver, nós não podemos tirar também. Então, essa é a visão dos espíritos, que os espíritos comunicaram a Allan Kardec, afirmando igualmente que o direito de viver é um dos aspectos primordiais da vida humana. Então, a gente já imagina que absolutamente eu não estaria dentro da ética divina. Portanto, a vida de uma criança de 5 anos ou de um embrião de 3 semanas tem a mesma importância. É uma ilusão acharmos que a vida fora da barriga vale mais do que a vida dentro dela. É vida igual. É uma criança, é um espírito que já está ali. É preciso ter a consciência dessa responsabilidade, porque quando o espírito retorna ao plano físico, ele está necessitando de um corpo material. Para quê? Para o seu progresso espiritual, que é realizado aqui no plano terreno. É exatamente na vida física que o espírito vai testar os seus valores, os aprendizados anteriores, prestar também a sua provação ou sua expiação. Ele vai passar por tudo que for necessário ao seu progresso espiritual. Portanto, interromper essa vida que está começando e que já que já está em desenvolvimento a partir da fecundação, é indevido perante a lei divina. Segundo a doutrina espírita, o único caso em que é justificada a prática do aborto seria na situação em que houvesse risco à vida da mãe. Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, diz tão sabiamente que é melhor preservar a vida da mãe. Situação essa que está cada vez mais longe de ocorrência, porque a medicina está diminuindo essa incidência. Isso porque os recursos da área médica já oferecem. No entanto, quando tenha que se escolher entre as duas vidas, a orientação é que se opte pela vida da mãe. Quando em processos mais avançados da gestação, quando a mãe corre risco de vida, pondera-se então que a mãe já tem um projeto de vida, ela já tem filhos, ela já tem uma estrutura montada e terá que escolher entre a vida dela e a vida do feto. Neste caso, a vida da mãe pode ser escolhida. Mas isso tudo também pode ser questionado. É questionável porque muitas vezes a gestante opta em dar continuidade à gestação apesar do risco, mesmo diante daquela questão de risco de vida, para vir a ter uma criança saudável, uma criança muito amada. Sempre é uma decisão muito difícil a ser tomada. Nós não podemos afirmar categoricamente que um ou outro estaria prestes a uma desencarnação. Muitas falhas, muitos erros de julgamento, de análise, já que nós podemos constatar que nem sempre a medicina está correta em seu julgamento. Uma outra situação na qual o aborto não é uma saída ética são os casos de fetos anencéfalos. A doutrina espírita não recomenda que se promova o aborto, porque até mesmo nessa situação do anencéfalo,
esse ser em formação, segundo o Espiritismo, há com ele um espírito. Estaria ligado ao embrião desde a sua fecundação. Mesmo mal formado, e se Deus permite esse tipo de situação, é porque alguma provação, tanto para a família quanto para o próprio espírito reencarnante, precisa ser ajustada. Por algum motivo, devido a um desequilíbrio do próprio espírito, ou mesmo a pedido dele, eles nascem sendo considerados sem cérebro, embora exista um esboço de cérebro. Chegariam a nascer para uma experiência de desenvolvimento. Aquele corpo, que parece imprestável numa visão materialista, é uma bênção. É uma bênção para quem está reencarnando. Habitualmente, um suicida que dilacerou seu cérebro através de atitudes de autoextermínio e agora, mediante a modelação de um novo corpo, ele tem a chance de se recompor perante as leis do amor, valendo-se de um corpo que lhe é oferecido como uma oportunidade, aonde ele joga para o corpo as distorções espirituais. E quando sai desse corpo depois de 9 meses, mas há mais alguns dias após o nascimento, ele sai em condições de reencarnar e de modelar um corpo muito mais saudável. Isso é uma bênção. A nós interessa não o fato de terem ou não um esboço de cérebro, mas a experiência que Deus, a espiritualidade superior, proporcionou àquele espírito. O conhecimento da reencarnação abre a partir da compreensão espírita de que o respeito ao embrião é a celebração da vida dele. O momento da concepção até o fim, a despeito desse embrião não ter um braço, não ter parte do cérebro, não ter parte do corpo. A medicina, como um todo, deveria se desdobrar para melhor atender aqueles que se apresentam como seres especiais, do que de imputar a expulsão mediante o abortamento. Esse sempre com consequências dramáticas para todos os lados, quando feito dessa forma, ou representam crime de lesa fraternidade, subtraindo-se o direito do reencarnante à oportunidade que lhe é oferecida. Não temos direito a estabelecer quem vai e quem não vai morrer. A experiência, às vezes, auxilia de mais de um espírito. Vamos deixá-los viver o tempo que eles necessitarem, aproveitando essa encarnação, que é útil tanto para a mãe como para o reencarnante, para o pai, para a família. Quem somos nós? Decidir quanto tempo um indivíduo deve viver? Cometemos, então, eutanásia, ou impedindo que um reencarnante viva por meses, por horas, por minutos, por segundos. Esse caminho das maldeformações de que não está no momento, de que não é a hora certa, de que a mulher tem o direito ao corpo, são desvios éticos. É a cultura da morte. Nós já tivemos experiências desastrosas
muito graves na humanidade, que nós não devemos repetir, como foi o caso do Holocausto, por exemplo. Não queremos para nós, não esta repetição dramática, infame, onde a ignorância das leis espirituais mostram o nosso atraso. Já temos hoje condições de preservar a vida. Quando o ser humano se reconhecer como um ser espiritual pré-existente ao nascimento e imortal, dentro dos planos divinos da evolução, o aborto, então, deixará de ser uma opção, pois ficará evidente as necessidades de respeitarmos a vida de forma incondicional. A ciência médica e a psicologia já estabelecem, através de vários estudos, quais são as consequências que podem afetar as mães pela interrupção de uma gestação. Uma das principais consequências inseridas na vida daquela criatura é a culpa. E ainda uma série de outras perturbações inerentes relacionadas à culpa, principalmente o remorso, que vira uma espécie de teia de aranha que envolve essa criatura. Mais tarde, caindo em si, ela vai realmente chegar à conclusão que cometeu um ato indevido, que ela impediu um espírito de retornar ao plano terreno e transgrediu as leis divinas. É sempre a marca que fica, e no retorno à vida física, quando a gente vê tanta gente jovem querendo ser mãe e não conseguindo, recorre aos recursos da medicina para ver se consegue a maternidade e não consegue. Será que não seria uma reação às ações praticadas no passado? Nós agredimos às vezes o nosso corpo e depois, quando retornamos com deficiências. É claro que o espírito reencarnante também vai sofrer muito. Como é que podemos saber que um espírito terá mais ou menos problemas com esse aborto? Dependerá, é claro, da evolução espiritual desse espírito, candidato a reencarnar-se. Há espíritos que são mais evoluídos, há espíritos que são menos evoluídos. Quanto mais evoluídos, maior a condição que ele terá de compreender e aceitar esse processo, que por motivos mais profundos ele teria que passar. Mais condições ele teria de se desligar do processo, inclusive de perdoar e compreender as causas que os pais e os envolvidos tiveram e para praticar o aborto. E muitas vezes, sendo expulso drasticamente daquele corpo que está se formando, ele pode passar a ser um espírito obsessor, porque ele vai se revoltar contra aqueles que o praticou. Isso é aqueles que entraram interferindo no processo e promoveram o processo do aborto. São, às vezes, entidades espirituais revoltadas que permanecem ligadas-se ao útero materno, impedindo novas gestações. Às vezes, as consequências recaem sobre o pai. Por quê? Em muitos casos, a responsabilidade é dele. Ele é o maior depositário das decisões. Muitas vezes, a culpa recai sobre outras pessoas, aqueles que influenciaram, aqueles que determinaram
e que geram, a partir de influência social, uma ação envolvendo um grupo de pessoas sobre as quais recai a responsabilidade do aborto. Mas para onde vão os espíritos depois da ocorrência do aborto? Retornariam ao estado original em que estavam, desde que tivessem evolução para isso. A literatura espírita explica que esse espírito que passou pelo processo do aborto, sempre é socorrido, a não ser que ele se rebele e não queira ser socorrido. Sempre que nos rebelamos contra as leis do amor, que regem todo o universo, criamos problemas para nós mesmos. Como nós não temos essa visão espiritual, como a gente não conhece a situação, então a gente percebe que é melhor aceitar o que a lei nos oferece. Uma situação de um parto difícil, a situação de um corpo deficitário de seu filho. Melhor que a gente aceite, porque tanto o espírito pode ser conduzido para a espiritualidade, quanto ele pode ficar ligado a seus pais na situação de cobrador. Naturalmente, que é possível sempre recuperar a situação. É uma pena que se tenha perdido aquela oportunidade valiosa. Faltou compreensão, faltou amparo material para que a pessoa levasse a fim a gestação. E não houve compreensão. A pessoa, muitas vezes, por ignorância, comete o aborto e, naturalmente, vai haver sim a reencarnação daquele que foi abortado. Novas oportunidades virão, mas a marcha ficou complicada, o sofrimento vai existir e tudo poderia ter sido evitado se aquela mãe recebesse seu filho com amor. Portanto, não se pode, a priori, generalizar e padronizar a reação ou as reações dos espíritos candidatos à reencarnação. Dependerá do histórico de cada um, dependerá do momento vivenciado pelo espírito reencarnante, por suas futuras mãezinhas, pelo seu futuro pai, pelos familiares envolvidos, até mesmo a causa da gravidez. Mas, sem dúvida, independentemente do momento em que o aborto se dá, sempre há uma repercussão no candidato à reencarnação. Isso é recorrente às necessidades probatórias e expiatórias, tanto dos pais quanto do espírito reencarnante. Na perspectiva reencarnatória, nós sabemos que o reencarnante, aquele que está nascendo, é um espírito que tem uma história evolutiva e vai reencarnar no meio de um grupo familiar do qual ele faz parte, ele tem vínculos que ele tinha anteriormente. Esses vínculos podem ser amistosos, podem ser saudáveis, podem ser construtivos, como podem também ser não amistosos, serem doentios, serem difíceis. O espírito, então, antes de reencarnar, fica ansioso, porque ele sabe onde vai reencarnar e as dificuldades que vai encontrar. Então, ele pode ter medo. Medo de enfrentar aquela situação, de estar com aqueles pais, de rever aquelas pessoas com as quais ele tem dificuldade de relacionamento. E esse recuo pode favorecer, então, um aborto
espontâneo. Principalmente nos primeiros períodos de gravidez, é possível que o espírito rompa esses laços por vontade própria. Se por qualquer razão ele considerar que a provação na qual ele vai iniciar seja muito difícil ou qualquer outra razão, o espírito quiser desistir da encarnação. Segundo o Espiritismo, é possível ele romper os laços. Além disso, a própria mãe ou pai pode ter dificuldades com esse reencarnante. Por quê? A vinda dele já começa a gerar nos pais emoções. Então, os pais podem ficar apreensivos, indecisos, com medo, porque a irradiação das energias do reencarnante, do filho que está para nascer, vai afetá-los, porque eles já tiveram vinculações anteriores. Esse impacto, se o espírito não tem uma certa evolução, uma certa compreensão, esse impacto é difícil. Às vezes, isso acontece perto do parto. Está tudo arrumado, o quarto está pronto e a criança não vem. É uma decepção. Isso faz parte da nossa experiência, a experiência que nos é facultado passar. Que se siga em frente. Essa é uma orientação. Outras crianças virão. Às vezes a mesma criança voltará. E quem não tem a possibilidade, ou perdeu a possibilidade do filho biológico, tem muita criança. Existem muitas crianças em abrigos, crianças que precisam de amor, que podem ser adotadas. Então, isso é uma oportunidade de doar o seu amor e o seu carinho. Isso a bondade divina disponibiliza a nós todos. A misericórdia divina está sempre nos envolvendo a todos, a todas as criaturas por igual. Uma justiça inigualável, que sempre rege tudo no universo. Portanto, a questão do aborto, ela é muito delicada, muito complexa. A mulher que provoca o aborto ajudará outras pessoas, ajudará o seu médico, ajudará as pessoas que de diversas formas participam com ela. E depois de algum tempo, todos se conscientizarão que não deveriam ter feito aquilo que foi feito, que foi até um ato criminoso. Muitas vezes é evidenciado e ressaltado no Espiritismo. Nos é mostrado bem no Espiritismo as implicações que são necessárias para que as pessoas, se conscientizando-se disso, venham a ter um equilíbrio maior e não buscar a saída daquela gestação através do aborto. O aborto é um atestado de ignorância espiritual por parte daqueles que o defendem, justificando que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Sim, a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, mas não tem direito sobre a vida que está dentro do seu próprio corpo. É a mesma coisa que eu disser que tenho direito de matar. Desde os 10 mandamentos já se dizia: não matarás. Ocorre que qualquer pessoa pode fazer o que quiser fazer. A pessoa tem o direito de arbitrar sobre a sua vida. Assim como diz Paulo: tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. E Paulo ainda diz: a semeadura é facultativa, todavia a colheita é obrigatória. A criatura humana acredita em penas eternas e vê Deus como se fosse um carrasco, alguém muito exigente. Deus é Pai, segundo os ensinamentos de Jesus, e Ele é todo amor e sabedoria. João Evangelista já disse nas suas escrituras: Deus é amor. Então, nós temos que perder essa ideia de um Deus vingativo, um Deus cruel. Deus não é assim. Claro que nós colheremos o que plantamos, mas o amor de Deus nunca nos abandona. Todas as demais criaturas que transitaram pela terra cometeram equívocos, mas não estão isentas de erros, nem isentas de crimes. E todos nós temos o dever indeclinável, intransferível e imediato de nos levantarmos, de nos recuperarmos, dando-nos outra oportunidade. Então, uma pessoa, porque praticou o aborto por ignorância, por influência de outros, não está condenado para sempre. Essa é uma situação que ela vai ter de refazer diante da lei divina. E se elas nos buscarem, a nós no Centro Espírita, o que a gente pode fazer? Podemos orientá-las no sentido da valorização da vida, da responsabilização em relação ao próprio corpo, da responsabilidade com as consequências de seus atos. Mas a mulher que aborta não está sozinha. Existem outros juntos dela. Os médicos, os enfermeiros, o próprio marido ou companheiro ou aquele que fugiu. Eles devem saber que todo erro tem correção. Como ela vai poder se corrigir? Através do auxílio a outras crianças. Ela pode, por exemplo, ajudar mães solteiras a terem seus filhos. Dessa maneira, ela está ajudando a vida a ter sua continuidade. Vamos nos lembrar de que existem tantas crianças, o que estão necessitando de braços maternos, e existem tantos braços maternos vazios. Aproveite o ensejo da vida, não olhe para trás, olhe para frente, abrace outras crianças, ajude-as, ampare-as. E dessa forma a alma vai se confraternizando consigo mesmo e nós vamos tirando de alguma sorte a culpa que já está impressa na mente. Sempre temos novas oportunidades, diz um pensamento oriental. Ninguém pode deter a aurora das nossas oportunidades. Ninguém tem a possibilidade de deter. Ninguém detém a vontade divina. Ela deseja que nós sejamos felizes. Por isso, olhe sempre para o futuro, nos olhos da esperança, construindo sempre alguma coisa boa, mesmo sobre os escombros de muitas coisas ruins que já aconteceram. Uma pessoa no atendimento fraterno disse que nunca conversei com alguma mulher que tenha cometido um aborto que não tenha se arrependido. E por outro lado, em contrapartida, ela nunca conversou com uma mulher que tenha mantido a gravidez, mantido a gestação e depois não se apaixonasse pela sua criança, pelo seu bebê, aquele que veio com o seu filho. Essa situação de insegurança da mulher grávida,
essa insegurança que atinge a mulher, que é relatada por João em 16:21. Ele diz: a mulher, quando gerando seu filho, sente-se angustiada e insegura, mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de ver o seu filho a seu lado. É como disse Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E teremos, desta forma, um final feliz, quando aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos. Finalizando, lembramos a atitude de Jesus, o nosso modelo e guia. Ele, no último jantar, estava no auge da fama. Naquele momento, ele deveria querer que os alunos o gravitassem, estivessem em sua órbita, o aplaudissem, o reverenciassem. Mas, para espanto da psicologia, sabe o que Jesus fez neste último jantar? Ele pegou uma bacia de água e uma toalha sobre os ombros e lavou os pés daqueles alunos tão tensos, radicais, ansiosos, e falou uma coisa muito séria: olhe, na sociedade, os maiorais, os políticos, os grandes empresários, os executivos, eles querem ser servidos. Mas se vocês quiserem fazer parte da minha sociedade, do meu ambiente, o maior é aquele que ocupa os últimos lugares. O maior é aquele que serve. Maior é aquele que entende que ser feliz é fazer os outros felizes. Começou a lavar os pés daqueles alunos. Imaginem a reação deles. Pedro falou: jamais você vai lavar os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eu estou te ensinando a sair do grau de meu aluno, de meu discípulo, para ser alguém que serve, que que valoriza cada vez mais o ser humano como único e irrepetível. Agradecemos, senhores, a atenção de todos que nos acompanharam. Em nome do Grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Obrigado.